O Livro dos Médiuns. Primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 3 do Método. Sejam todos bem-vindos ao canal para o estudo de mais um item de O Livro dos Médiuns. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos o item 19. É crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. A que se deve atribuir isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Este precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que, a miúde, os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ora, como pode o materialista admitir que fora do mundo material vivam seres, estando crente de que em si próprio tudo é matéria? Como pode crer que exteriormente à sua pessoa há espíritos quando não acredita ter um dentro de si? Será inútil acumular-lhe diante dos olhos as provas mais palpáveis. Contestá-las-ás todas, porque não admite o princípio. Todo o ensino metódico tem que partir do conhecido para o desconhecido. Ora, para o materialista, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, fazendo que ele a observe, de convencê-lo de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria. Numa palavra, primeiro que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Mas, para tal, muito outra é a ordem de fatos a que se há de recorrer, muito especial o ensino cabível e que, por isso mesmo, precisa ser dado por outros processos. Falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde se deve acabar, porquanto não lhe será possível aceitar a conclusão sem que admita as premissas. Antes, pois, de tentarmos convencer o incrédulo, mesmo por meio dos fatos, cumpre nos certifiquemos de sua opinião relativamente à alma, isto é, cumpre verifiquemos se ele crê na existência da alma, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhe dos espíritos seria perder tempo. Eis aí a regra. Não dizemos que não comporte exceções. Neste caso, porém, haverá provavelmente outra causa que o torna menos refratário. Vejamos então o comentário do Espírito Miramês da obra Filosofia da Mediunidade, volume 1. Se pretendes estudar a doutrina dos espíritos, compete a ti cientificar-te do espiritualismo em geral, e que não sejas dado à obstinação acerca dos conhecimentos sobre as ciências espirituais que estão no mundo. Por esses conhecimentos, podes valorizar a doutrina dos espíritos, mensageira das verdades do além. Ela não vem revogar a lei, mas, como disse o Evangelho, dar-lhe cumprimento, porque o Espiritismo é um revelador por excelência. Cumpre a ti adotar os meios que o bom senso te mostra, estudar sem paixões, analisar sem fanatismo e recolher as informações sem desespero, porque a vida te responderá o que queiras perguntar-lhe, se não saíres das normas da harmonia. Paulo de Tarso nos manda ler de tudo e tirar de todas as leituras o que é bom, desde quando aprendamos a ler com equilíbrio e não sejamos influenciados por escritores desequilibrados, nem pelos próprios espíritos. Busca
na profundidade do teu entendimento, a luz que possa brilhar nos teus caminhos. Existem certos materialistas de posição própria que resolvem negar a existência de Deus e, consequentemente, a existência da alma por sistema. Acharam que era dessa forma e passaram a pensar assim, sem se preocuparem se a vida continua ou se termina no túmulo. Esse tipo de pensador nos parece mais um tolo, porque não deseja pesquisar o que pensa, nem mudar quando sente que trilha por caminhos duvidosos. Existe uma força que a vida nos entrega, chama-se tempo. Para que discutir com quem não deseja conversar sobre a vida espiritual? Jesus já dizia que não devemos jogar pérolas aos porcos ou a quem desconhece seu valor. O tempo é precioso para que o desperdicemos. Os obstinados nos seus programas de pensar desta ou daquela forma, sem se dar lugar a outras ideias mais lógicas e mais iluminadas, deixam abertura para o orgulho e apegam-se egoisticamente às suas próprias deduções, sem que pense pelo menos na verdade. Isso não importa para os espíritas, importa cuidar dos que creem em Deus e nos espíritos e desejam aprender as lições de Jesus pelos canais da doutrina dos espíritos, hoje em plena dimensão das criaturas famintas do pão que desceu do céu. O interesse de convencer os incrédulos, desejando mostrar-lhes a luz, ficou no passado. Hoje essa opinião mudou, e aqueles que estão famintos das coisas espirituais vão chegando pela maturidade espiritual. A literatura espiritualista, e certamente a espírita, está enriquecida pelos processos mediúnicos, de forma tal que até os doutos estão se interessando, porque a leitura dos livros mediúnicos está ajudando todas as criaturas em todos os ramos de vida que levam. As mensagens abrem os caminhos de todos os povos, dando-lhes maior segurança, mais credibilidade no que fazem e esperança no futuro. As sementes estão sendo lançadas pelos espíritos, pelos processos do mediunismo, lei natural em todos os mundos. A quem deseja fechar os olhos para não ver e tapar os ouvidos para não ouvir, lembramos que o nosso dever é esperar, sem mais lamentar como antes. É esperar a ação do tempo, confiando na verdade. Não estamos impondo nem violentando as criaturas, somente trabalhando para que a verdade apareça do modo que Deus deseja e com o tamanho do despertamento das almas. O Espiritismo não veio antes para chegar na hora marcada por Jesus, quando disse a respeito do Consolador: não estamos classificando os que negam, por sabermos que toda a incredulidade é falta de maturidade espiritual. A fruta, quando se encontra madura, deve logo sair da prisão da árvore, senão cairá por si mesma e pode não servir de alimento. Os avisos já foram lançados ao mundo de formas diversas e o Cristo deseja que cada um abra os olhos nas linhas que correspondem à sua idade sideral. Não é mais época de provocar fenômenos para fazer alguém crer na sua própria existência. Passamos agora à educação dos povos por meios que Deus acha conveniente. A massa está fermentada em todos os povos. Não é somente no Brasil que os espíritos trabalham para abrir os olhos dos cegos, nem destapar os ouvidos dos surdos. Esse trabalho está sendo feito por todas as nações do mundo. Vejamos o que Paulo diz: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Se nós somos filhos de Deus e dele é a terra e a sua plenitude, nos resta entender que somente ele tem o poder de mostrar aos seus filhos os caminhos da vida. Nós saímos dele e vivemos nele, queiramos ou não. Aos espiritualistas
que já se iniciaram na vida espiritual, convidamos a lerem a doutrina dos Espíritos para melhor se enriquecerem, aumentando o celeiro da vida da sua consciência. Com esse cuidado, poderão equipar todos os veículos que lhes pertencem para a grande viagem para a eternidade.